Pilsen é quando alguém fala assim, mas Gestalt, em geral, assim, mas Gestalt. Quer dizer o quê? Como é que é a Gestalt? Olha, sabe centopeia? Você perguntando qual é a perna que ela mexe primeiro para andar? É a Gestalt terapeuta tentando explicar o que é a Gestalt terapia. Você sempre vai ouvir assim, você tem que viver. Eu já comecei logo por isso, que é por conta da questão experiencial, né? Eu vou te contar como é que é a Gestalt, mas quando você tiver uma experiência de um atendimento, vendo um atendimento, aí você tem uma compreensão maior do que a gente pode contar sobre a Gestalt. É um pouco como uma abordagem, né? Uma abordagem experiencial, e é difícil você falar de uma experiência, né? Por exemplo, como é que é a experiência de voar? Vive, né? Não, como é que é a experiência de voar? Sei como definir isso. Ok. Você já voou? De avião. Já viu? Pois é. Como é que seria se você começasse a voar agora, assim, nos seus braços? Como é que você imagina? A imaginação já é alguma coisa de experiência. Eu imaginei você voando assim, em pé, e levantando assim, agora, só que eu acho que eu estou impossível, né? A gente não tem aerodinâmica para voar. Mas a gente também voa em fantasia, em pensamento, né? Muito. E também uma experiência. Sonhar acordado. Eu até, daqui a pouco, eu vou usar esse gancho para o trabalho da criança interior, que é um trabalho que a gente usa muito, aspectos que se aproximam do trabalho com a fantasia, com a imaginação. Então, vamos botar isso. Taylor, né? Taylor é você. E você é? Juliana. Juliana. A minha vida se divide em Julianas e Pedros. Muito Pedro, muita Juliana também, que agora deu uma baixada. Deixa eu ver quem mais está vindo da primeira vez. Você? Graziele. Gosto. Tá bom. Você? Já está apaixonada. Fala gestaltês. Fluente? Não. Está no caminho. O mundo da Gestalt, interessante isso, né? É um mundo mesmo. Você? Oi, tudo bem? A questão 3, se deve aprofundamento. Ok. Gente, desculpa quem já é conhecido, não vou pedir para vocês se apresentarem, mas seria bacana, mas aí vai tomar muito tempo. Vai ser a última pessoa que está vindo aqui pela primeira vez que eu vou receber pessoalmente. Você é a? Carolina, prazer. Boa noite. Carolina, você fala a questão 3? Sim. Ah! Tá. Na verdade, eu estou perguntando para quem eu não conheço, porque quem eu conheço já tem uma noção do quanto que conhece um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, né? Quem está começando, quem está no meio. Natália. Oi, gente. Natália da equipe, né? Um dia não falou Gestalt 3 também, mas hoje é uma Gestalt terapeuta, aqui, nossa querida, né? Saudade, meu Deus. Oi? Saudade, mas... Porque quando você estava viajando, você chegou, eu viajei. Né? É estar em Itália. É uma coisa que succede qua. Aqui também a gente tem uma forte conexão com os gestalt terapeutas e institutos italianos. E tem muita gente aqui que ou é descendente de italiano, gosta da Itália. Enfim, a gente acaba aprendendo, além de gestaltês italiano. Então, tem muitos gestalt terapeutas aqui do Instituto que falam italiano. É uma coisa, um plus, né? Além de gestalt terapeuta, também hablamos espanhol e falamos italiano. Então, vamos lá. É que temos
un, un membro del grupo espanhol argentino. Bom, vamos começar a palestra, né? Vocês vieram aqui buscando o quê? Então, cada um de vocês vai cochichar para a pessoa ao lado, você cochicha para mim. Vai cochichar para a pessoa ao lado, não é tão simples assim não, tá? Ó, já vai começar, cadê a moça? Já vai começar a festa. Fechem os olhos, aí pode gravar, não tem problema não, tá? Fechem os olhos, só para facilitar. Isso. Respira, vai deixando o mundo lá fora. Vamos deixando o mundo lá fora, e ajuda sentindo os pés de vocês no chão. Isso. Prestando atenção na respiração. E agora eu vou te convidar para, no momento em que você soube, né, dessa palestra de hoje, que você viu no Instagram, no nosso Instagram, ou algum amigo contou. Eu não convidei ninguém porque fiquei com medo de ver muita gente. Eu desconvidei hoje. Gente, eu vou dar uma palestra, mas não vou convidar ninguém. Procura fazer contato, assim, com quem que você veio buscar. Se foi uma busca mais profissional, se foi uma busca mais pessoal, se foi profissional e pessoal, se foi o tema, se foi a Gestalt. As nossas escolhas, elas escolhem a gente. A gente, na verdade, quando faz a escolha, ela já estava ali dentro da gente. Chama-se intencionalidade. Então, algo se moveu aí dentro que fez você sair de algum lugar que você estava que não era aqui, mobilizar energia, se organizar para estar aqui. Então, procura fazer contato. Pode ser algo muito simples. O que você veio buscar, e eu vou pedir para você agora abrir os olhos e falar para a pessoa que está do teu lado. É rápido, tá? O que você veio buscar aqui hoje? Às vezes, eu não vou fazer uma coisa que a gente faz nos trabalhos de mais aprofundamento, que é procurar a razão profunda da gente estar. Como eu falei, quando a gente faz uma direção, toma uma direção, tem muitas camadas, né? Mas só essa pergunta, o que eu vim buscar com essa conscientização, de novo, com essa apropriação, já ajuda bastante a gente encontrar. Então, vamos lá. Tá, a turma que falou conhecimento vai ter que falar outra palavra depois, tá? Isso. Então, eu vou compartilhar, porque já que a minha parceira gostou, eu falei que eu vim buscar nutrição. Interessante, né? Porque eu vou estar falando, a princípio eu vou estar dando alguma coisa, mas depois eu vou contar a historinha de por que o que eu vim buscar hoje aqui foi nutrição. Joana está terminando ali. Isso. A gente tem as palavras protegidas. Eu cheguei numa palavra um pouco mais profunda,
Porque para preparar a palestra de hoje, eu fiz contato com a minha criança interior. Eu sempre faço isso, porque a minha criança interior, ela não me deixa sentar para preparar as palestras. Ela gosta de falar de improviso. Mas a adulta, Sandra, gosta de alinhar as ideias, pensar o percurso, alinhar com o percurso que me fez fazer, né, o título. E a minha criança fica, não, vamos brincar, vamos fazer outra coisa. Então, para eu poder escrever, eu tinha que fazer contato com ela, mas isso vai fazer parte da segunda parte da palestra. Tá? Eu vou fazer aqui um contorno que eu acho importante, que eu sempre faço para falar sobre a criança interior. E hoje, inclusive, me ocorreu da importância de a gente estar falando sobre esse tema, e ele está na moda, até fora da Gestalt terapia, porque eu tenho visto no Instagram, aparece, né? Trabalha com a criança interior, e eu escuto coisas legais, leio coisas legais, leio uma bobajada danada, o Instagram também tem isso, né? E eu fiquei pensando, gente, tem tanto para falar sobre o trabalho com a criança interior, né, que eu acho que eu vou fazer a criança interior 1, 2, 3, 4, 5, dependendo do evento. A de hoje, a escolha que eu fiz, que é a criança interior, a criança sintomática e o ajustamento criativo. Eu uma vez li uma frase de uma gestalt terapeuta chamada Violet Klander, ela é muito famosa dentro da gestalt terapia, e eu li uma frase dela, um dos textos escritos por ela. É incrível o que uma criança é capaz de fazer para conseguir sobreviver, né, se autorregular, sobreviver, e ajudar a sua família para que ela possa sobreviver. Então, assim, a gente, quando é criança, todos nós fomos crianças, a gente, quando é criança, é ótimo, né? Ainda está no fazer, ainda tá, vai fazer parte do que eu vou explicar. Então, a gente, quando é criança, quando todos aqui foram crianças, né? Nós, quando fomos crianças, eu sei que a minha criança está aqui, a dela aqui sentada, brincando, a adulta dela falou assim, vim buscar conhecimento. Por isso que eu falei, conhecimento não vale. Aí a outra falou, vem estar aqui para compartilhar com o grupo. Mais divertido. Os adultos têm essa coisa chata de ficar buscando, né, outra forma de conhecimento. Então, assim, a nossa criança, as nossas crianças, acho melhor falar assim, tá? Que fomos ou que somos ainda, elas estão sempre convivendo com o que a gente chama de population of selves. Traduzindo, nós temos muitos eus. O conceito de population of selves é o conceito de Erwin Poster, que é uma referência dentro da questão de terapia, e o que ele explica, né, que ele tem um livro publicado, infelizmente, não traduzido, né, para o português, é que nós somos muitas pessoas. E dentro das muitas pessoas que nós somos, uma dessas pessoas, e as muitas pessoas, não é uma coisa assim só de um nome, são características, são modos de ser, com características próprias, com sentimentos, com atitudes. E tem toda uma dinâmica de um trabalho terapêutico que é trabalhar com esses vários eus. Vou repetir isso que é bem importante. O eu não é uma característica, também não é só um papel, é um modo organizado de ser, seriam várias personalidades, ok? Que vão aparecer em momentos diferentes e diante de situações emocionais ou de situações da vida que chamem um eu ou outro estar presente. E tem uma dinâmica de haver uma conversa mais articulada entre essas várias pessoas que nós somos,
às vezes tem a predominância muito grande de uma das nossas personalidades, que não deixa com que outras áreas da nossa vida emocional cresçam, então, até da nossa vida social, até do manejo das situações. Dentre essas várias personalidades, que eu estou chamando de personalidade agora, para ficar perto da palavra self, existe, e eu vou dizer, não uma criança interior, mas muitas crianças interiores, que são experiências que todos nós tivemos e que todos nós fomos nos ajustando criativamente, uma das palavras que está aí no título, para dar conta de sobreviver, de crescer, de lidar. As crianças fazem coisas incríveis, né, para conseguir dar conta do que elas precisam lidar ali, né, na vida dela familiar ou social. Qual é a importância do trabalho com a criança interior no trabalho da psicoterapia? O que eu vou falar para vocês agora, eu nunca li nenhum livro, tá? Quem está me ouvindo aí, por favor, colegas, não para a gente, tá? Eu não li, mas está escrito já, porque a gente vai publicar um livro aqui, não é? A gente está para publicar o livro, era para ser publicado agora no final do ano, sofreu um pequeno atraso, mas a gente deve estar saindo a publicação no ano que vem. Eu escrevi sobre a criança interior. Então, eu vou colocar exatamente essa questão que eu estou trazendo aqui agora. Foi uma observação minha, anos após anos, por isso que eu pedi para Maria Vitória, põe lá quantos anos eu sou psicoterapeuta. Eu botei há 40 anos, que é engraçado, não é 40 não, é 43. Mas é engraçado, fica mais forte a coisa de 40 anos, porque 43 anos você perde a força, 40 anos é mais forte. Quando eu chegar dos 50, eu vou 45 da minha jornada, mas ainda faltam 2. Então, às vezes tem que dar uns passos para trás para ir para frente. Mas por que eu estou falando dos 40 anos? Porque, olha só, a gente podia desligar o ar dali, tem um barulho me atrapalhando, era o ar. Agora é que eu vi. Obrigada. O que eu fui observando? Assim, eu fui mapeando, né? O primeiro trabalho que eu tive notícias de trabalho com a criança interior foi feito por uma colega, aqui mesmo nessa casa, é uma colega italiana. Há muitos anos atrás, eu não conhecia esse trabalho, e a criança interior que ela estava trabalhando era a criança abandonada. Tem muitas experiências da criança interior, mas uma que aparece com muita recorrência é exatamente a experiência da criança abandonada. Não é que ela foi abandonada de verdade, algumas até são mesmo. Abandono é quando a gente é deixado numa situação sem recursos. Mas existem alguns aspectos, algumas necessidades que todos nós tivemos, né, quando crianças, e várias crianças têm, não é porque os pais sejam necessariamente maus pais ou mais pessoas. São pessoas com limitações, com capacidades, uns melhores, outros piores. Às vezes a gente tem pais, as pessoas têm pais que são comprometidos em termos até de saúde mental. Psicóticos têm filhos, pessoas borderline têm filhos, esquizofrênicos têm filhos, pessoas que têm uma dificuldade maior ou social, ou pessoas que perderam os pais, enfim. Então, é aquela situação de que, infelizmente, para muitas crianças, o ambiente, né, familiar, ele é um ambiente que desprotegeu, às vezes de uma maneira grande, às vezes de uma maneira menor, mas essa criança, então, que eu tive esse primeiro contato, para mim foi muito forte, né? Foi através de uma vivência, fecha aquela coisa de vivência gestáltica, fecha os olhos, etc, etc, e vai lá até a sua criança. Eu fui até uma criança que tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de trabalho, e todas as vezes que eu acesso as minhas crianças interiores,
Elas são crianças que têm mais ou menos até 7 anos. Já fiz várias vezes o trabalho, não aconteceu ainda de eu acertar a criança, minhas crianças inferiores com mais. Mentira. Não é verdade, eu tentei. Olha, que essa aí já está tão elaborada. Eu elaborei bastante fazendo trabalho com o interior. Era uma criança. Ai, tô pensando. Estava atendendo aqui. Tá bom. Denise Lá. foi convidada a fazer parte da nossa equipe de Gestalt individual. E aqui a clínica tem alguns setores, né? A Denise já é, né, da nossa equipe de terapia de família e está sendo convidada para fazer parte também da equipe de formação em Gestalt terapia geral, né? Então, gente, salva de palmas para ela. Né? Enfim, até me perdi. Não, eu acessei uma criança interior com 11 anos. E olha que eu trabalhei isso. Essa criança trabalhei essa história. É uma cena, né? Muitas vezes tem um padrão, mas existem situações pontuais. Aquela cena fica. Por que aquela cena fica na nossa cabeça? Tem cenas que você dá aquela acendida e não lembra, né? De repente, começa a fazer trabalho corporal, faz curso de formação, eu espero não espantar ninguém. Mas é só no terceiro ano que a gente faz. Mentira, faz no segundo. Curso de... Começa a trabalhar o corpo e vem umas memórias, né? Enfim, voltando. Tirando essa criança interior, que frequentou muitas sessões de terapia, até eu fazer um trabalho de criança interior com ela. Eu falava dessa cena. Essa é que é a questão importante que a gente está construindo aqui, tá? Antes de a gente chegar no trabalho técnico. Uma coisa é falar sobre. Como é que é voar? Eu nunca voei. Não, já voei de avião. Como é que eu vou de avião? A voz de avião é assim, eu sinto medo quando sobe, sinto medo quando desce, enfim. Não sinto medo, porque você tem uma experiência, você vai falar de emoções. Então, enquanto nós somos crianças, nós temos várias emoções e uma necessidade de sobrevivência. Física, emocional e social. O que a criança faz? Ajustamento criativo. Às vezes, o ajustamento criativo dessa criança é a formação de sintomas. Alguns sintomas são clássicos e variados, então, nos CID-10, DSM, tem outros sintomas que são só apenas a nossa personalidade. A maneira como a gente se desenvolve, a maneira como a gente faz contato, a maneira como a gente vai lidando, superando as questões da vida. Bom, é aqui que a gente faz um pequeno break para vocês usarem a folha de papel de vocês. Eu vou pedir que vocês escolham alguns sintomas de vocês. Tá? Podem ser sintomas quando vocês eram crianças, podem ser sintomas atuais. Podem ser sintomas de quando vocês eram crianças e sintomas atuais. O que eu estou chamando de sintoma? Isso é um truque, tá, gente? Casca de banana. Até porque a gestalterapia não acredita em sintoma, mas, enfim, vamos usar o sintoma, que é uma palavra que todo mundo conhece. Vou traduzir. Impasses que vocês têm, dificuldades, coisas que vocês mesmos, ou mesmos, se dizem, outros dizem para você, que é assim, poxa, está tendo essa dificuldade. Coisas que quando você olha para aquela pessoa, aquele teu cliente, você mesmo, alguém que você conhece, que diz assim, puxa, o fulano é capaz de tanta coisa. O que está acontecendo com o fulano, a ciclano? O que está acontecendo que essa pessoa não está dando conta de uma coisa tão simples? Às vezes não é simples. Mas você olha e diz, caramba, o que está acontecendo que essa pessoa não está dando conta disso?
Você está olhando para o adulto. Mas quem está comandando essa dificuldade, o que eu chamei de sintoma é isso, tá, gente? Mas tem sintomas, quem quiser sintoma clássico. Eu fiquei gago. Vou fazer uma parte. Eu estava lá em Portugal e tinha um jogo de futebol, passando na televisão, e tinham dois locutores. Um deles gaguejava muito. Tinha um locutor português e tinha um locutor brasileiro. E o locutor brasileiro gaguejava muito. Eu falei, gente, que coisa, né? Um locutor, preconceito, né? Um locutor gaguejando. Eu falei, esse cara, para ser colocado como locutor, está fugindo da regra. Deixa eu observar, deixa eu prestar. Bom, eu não sei nada do que o português falou, mas eu prestei atenção em tudo que o locutor que gaguejava falava. Eu achei isso muito interessante. O fato dele não ser perfeito como locutor, na verdade, me atraiu a atenção. E depois o cara falava super bem. Ele gaguejava, mas a análise que ele estava fazendo, né, era muito boa. Então, o que eu pensei foi: o que será que faz esse cara gaguejar? Será que é um nervoso? Será que é alguma coisa? Psicólogo é fogo, né? Saco. Não consegue ver nada, eu começo logo a pensar: o que será? Será que o contexto, será que ele gagueja sempre ou só quando ele... Porque era um tipo de gaguejo interessante, né? Bom, enfim, é uma adaptação, tá? Então, você pode ter esse sintoma, você pode escolher esses sintomas fácil. Eu também gaguejo. Gaguejar, tiques nervosos, ser mais isolado, qualquer coisa que você decida que é uma dificuldade sua, que você tinha quando era criança, ou que você tem agora. Escrevendo? Vários. Pode escrever vários. Claro. Tem mais papel? Flávio, traz mais papel para... Então, voltando àquela história dos 40 anos de experiência. O que eu fui observando a partir da experiência? Exatamente essa experiência que você tem com você mesmo, com mesma, ou alguém que você está atendendo, que você olha e diz assim: caramba, essa pessoa dá conta de tanta coisa, o que está acontecendo que ela está paralisada aqui? Por que essa pessoa está bloqueada aqui? O que está acontecendo com ela? A criança interior está comandando, de alguma maneira. E aí eu vou contar para vocês só um pedacinho. Quando eu estava organizando, né, a palestra de hoje, e aí eu resolvi contar, porque eu pensei, gente, acho bem ilustrativo. É muito difícil fazer esse trabalho que eu fiz sozinho, tá? Porque exige uma coisa que o Freud falava, mas que o Fritz Perls não acreditava tanto, que é difícil você fazer uma autoterapia porque a gente interrompe. A gente acaba interrompendo o processo de autorreflexão, né, de gestaltês, chama-se awareness. O Freud dizia que a gente tinha o recalque. Fritz Perls e os outros, né, gestalterapeutas fundadores e seguidores, eu também acredito nisso, passaram a falar sobre o processo de consciência, awareness, que é um processo. Para a gente não interromper o processo de awareness, precisa de um certo treino, precisa de um momento. Então, eu me sentei, cada um tem a sua forma. Para mim, funciona me sentar, pegar um lápis, papel, o computador não funciona. E aí eu comecei a trabalhar em cima da história. Sandra, por que você não parou até agora para fazer a linha da palestra? E aí
fechei os olhos e veio a minha criança sentada na sala de jantar, diante de um caderninho, um dever, e a questão era, eu comecei a olhar a cena, me lembrava. Aí eu pensei assim, eu gostava de fazer o dever, mas eu raramente sentava para fazer o dever na hora que era para fazer o dever, eu fazia assim, último minuto, 46 do segundo tempo, prorrogação. Você também? Você fez olhar cúmplice, né? Isso quando eu não ia fazendo no carro indo para a escola. Aí eu desenvolvi uma técnica. Eu fazia a primeira, do meio e do fim, para parecer que eu tinha dificuldade, sabe? Eu não tinha deixado de fazer o dever, não levava a recomendação. Eu tinha feito, eu só não tinha feito tudo, porque não dava tempo. Gente, aquilo me incomodava como criança muito. Eu me lembro que eu queria fazer o dever, mas eu também queria brincar. E eu resolvi aprofundar. Eu fiquei olhando aquela criança sentada, eu, adulta. Essa é a base do trabalho com a criança interior. Eu, adulta, estava ali, eu fiquei olhando a criança. E aí eu comecei a me perguntar, o que estava faltando para aquela criança. Eu comecei a me lembrar, eu falei, não, eu gostava de acertar tudo em ditado, que eu adorava ganhar reconhecimento, parabéns. Então, eu me lembro de eu estudando as palavras difíceis. O professor adora colocar. Vocês pegaram ditado aí, gente? Isso é uma coisa mais antiga. Sim? O professor adora botar dicas com aquelas coisas assim, piscina, piscina. Para a criancinha, coitada, escrever piscina sem o S. Né? M e N, palavras, eu botava B e P, para a criancinha eu botar N em vez de M. Eu ficava prestando atenção em todas essas coisas. Né? Eu só treinava isso. Né? Palavras com C cedilha. Olha só, gente. Estou ali com 7 anos, essa criança que está desenvolvendo estratégias de ser bem-sucedida, que ao mesmo tempo se boicota. Isso eu já trabalhei em terapia para caramba, tá? Porque, olha só, é tão forte o boicote que eu deixei em casa o roteiro, tá? É porque o roteiro está dentro de mim. Porque no meio do roteiro eu me lembrei que eu tinha uma reunião com a Itália. Eu não tinha posto na agenda. Essa criança tem uma força, você não tem ideia. E aí, mas aí eu resolvi ir profundo. Eu não vou fazer a palestra hoje, não vou contar tudo não, tá? Mas eu resolvi fazer essa palestra hoje, mas deixa eu aproveitar e fazer um trabalhinho comigo, não custa, né? E aí, eu comecei a aprofundar, gente, eu cheguei numa coisa que foi assim, como é que essa criança conseguiu sobreviver? Eu fui para a fase não verbal, eu consegui chegar em fase não verbal da relação mãe-bebê. E ali aquela de sintonia, eu matei a charada. Falta de orientação, faltou alguma coisa de orientação ali, eu fiquei me lembrando da minha mãe, etc, etc. Por isso que eu falei a palavra nutrição, porque eu não sei o que aconteceu, mas eu bati de frente com a questão da alimentação, gente. De cara, eu era o bebê que não quis mamar, que não gostava de leite, que não queria comer. Gente, por que esse bebê estava assim? O que acontecia? Eu fiquei pensando, gente, como é que se eu comia tão pouco, como é que eu sobrevivi? Eu me lembrei, banana, feijão e não me lembro mais o quê. Ia ser batata frita, porque ninguém resiste a batata frita. Mas o que isso tem a ver com o trabalho da criança interior? O que é o trabalho da criança interior? Foi quando eu acessei, naquela hora que eu estava olhando a criança, que eu estava aprofundando. Gente, não é só questão de profissão, não, tá? De terapia eu tenho mais, que eu comecei a fazer com 20 anos. Então, vamos botar aí uns quase 50 anos de trabalho terapêutico, em Gestalt, né? Então, por que eu estou falando isso? É importante, porque o terapeuta, ele vai ajudar a gente aí, onde a gente se interrompe. Interrompeu a voz, viu? Onde a gente se interrompe. Vocês acham que é emocional ou não?
Graças a Deus não tem ninguém que estude psicologia. Fazer um colchete. Para a Gestalt terapia, a coisa mais importante que tem não é o recalque, como a psicanálise falava, ou fala. São as interrupções do processo de conscientização. Porque o que a Gestalt terapia trouxe diferente é que não necessariamente você precisa de um terapeuta para você poder acessar as suas experiências. Elas vêm se você não interromper o fluxo. Essa coisa de mindfulness, que entrou na maior moda, é uma parte da questão de terapia, que é isso, eu trabalho com a conscientização. Então, o que eu precisava ali era silêncio, eu estava tendo. E um processo de poder fazer contato com essa coisa assim, mais profunda. Mas aí veio exatamente a questão de como é que eu trabalho da criança interior, depois eu vou colocar o terapeuta, tá? Foi quando eu, adulta, eu me dei conta que eu estava tão mergulhada em olhar lá o passado, me encontrar com essa criança, examinar cuidadosamente, que é o trabalho que o terapeuta faz. Eu estava fazendo um trabalho terapêutico comigo. O que essa criança está vivendo? O que ela está sentindo? O que está acontecendo? O que está faltando? O que aconteceu? E aí memórias vão vindo. E aí, qual é a necessidade da criança? Nessa hora de qual é a necessidade da criança, eu me dei conta de que eu estava fazendo aquela experiência, eu adulta. E é esse o trabalho com a criança interior. Porque os nossos adultos, os adultos que a gente, né, vem ao longo da vida se transformando, é a única pessoa, isso eu gosto de falar sempre quando eu estou falando da criança interior, é a única pessoa e um terapeuta no mundo, o mais presente, o mais capaz, só um morceguinho, relaxa, o mais está procurando filho, o mais presente, o melhor terapeuta do mundo, ele vai poder se aproximar muito da experiência. Mas nós somos a única pessoa que vai ter essa experiência, como eu estou descrevendo aqui com vocês, a experiência da criança interior. Que é essa experiência de ir lá, viver essa criança, sentir essa criança. Estou ali com uma pessoa que fez um trabalho lindíssimo com a criança interior, com a Ana Ravena, né? Da Maria Vitória eu não vi, eu só vi a experiência do Flávio. Mas nessa hora que eu me lembro, que eu me dou conta de que eu estou ali como adulta, eu faço a pergunta a mim mesma, que é: eu, como adulta, qual é a ajuda que essa criança precisa? O que é? Porque é importante isso. O trabalho terapêutico que a gente vai fazer, a ajuda que o terapeuta faz, né, ao seu cliente, paciente, ou pessoa, é que ela possa chegar lá e alcançar que esse adulto dê acesso a essas experiências que estão lá, que a gente está chamando de criança interior, porque, assim, não sei quantos de vocês já fizeram esse trabalho, mas eu estou falando aqui agora com vocês e eu estou com a imagem lá. Eu sentadinha numa mesa colonial antiga, preta, com o meu caderninho, decidindo se eu ficava, se eu fazia o dever até o fim ou se eu levantava para brincar. Mas o que eu entendi é que não é que eu queria levantar para brincar. A pergunta que eu consegui me fazer era: eu estava me opondo ao quê? O que estava acontecendo no ambiente familiar? O que estava acontecendo nessa relação com a mãe, com o pai, né? A gente sempre acaba culpando a mãe. Mas assim, com a mãe, com o pai, e não é bom isso, porque às vezes a mãe não está próxima porque o pai não está dando apoio para a mãe. Também, enfim. Então, é essa história, né? Mas a gente tem essa herança aí da psicanálise. Quando a gente pensa sistemicamente, a gente entende que é o ambiente da família. Então, eu falei, gente, essa menina estava fazendo oposição ao quê? Hoje tem até a tal da síndrome da oposição, né? Espetacular isso. Pega o óculos, taca na criança, pá!
Dá uma olhadinha no contexto, gente. Dá uma olhadinha no contexto mais amplo. Por que você está rindo? Não, porque quando eu era criança, falaram que eu tinha transtorno opositor desafiador. Pois é. Agora, com a ideia anterior de que as crianças são capazes de fazer coisas incríveis, inclusive sintomas, para ajudar os problemas conjugais dos pais. Eu, de vez em quando, olho para umas pessoas assim, é inconsciente, isso, intuitivo, tá? Mas quando eu olho para uma pessoa, eu digo, por que eu olhei para ela? Né? Tem a tal intencionalidade, com isso, nada da vida dos pais da Valentina, eu juro, tá, gente? Ela não está fazendo aqui. Deve ser que a blusa dela é colorida, que eu olhei para ela. Mas é isso. Por que que essa criança... Ué, desistiu? Não entender. Ah! Por que que essa criança estava fazendo oposição? Por que que essa criança estava fazendo oposição? Por que que as crianças estão opondo ao quê? Não é fortuito. Nasceu com gene de oposição. Vou dizer isso um dia. Hein? Não acredito. Não sei que seja a genética familiar. É o ajustamento criativo dessa criança, que vai fazer um ajustamento ali, vai ter problema para aprender, vai ser mais agitado ou menos agitado, vai se recolher, vai fazer isso. Esta criança vai ficar aí. E o ajustamento criativo dela não foi, vou falar gestaltês, tá? Não foi ter a necessidade atendida, está atrasado. Não foi ter a necessidade atendida. Vou fazer um parênteses aqui. Uma coisa que existe na psicoterapia que é muito interessante, que é o seguinte. Tem clientes que a gente desenvolve uma coisa chamada tele. Aí seu filho está doente, você está precisando dar atenção para ele. Não dava para ir atender naquele dia. O cliente nunca faltou, ligou para você, disse, não vou poder ir. O Lene está aqui na palestra, saiu para atender, a pessoa atrasou. Incrível, chama-se tele. Acontece. Mas essa palavra não é gestáltica não, tá, gente? É do psicodrama. Então, voltando. O ajustamento criativo vai fazer com que a gente consiga superar, desenvolver outras áreas, voltando à ideia da população de eus. A gente desenvolve vários eus. Mas, quando o adulto tem uma dificuldade que não é razoável aquela pessoa ter aquela dificuldade. Não é razoável você, sei lá, está ali preparado para uma prova e você não passa. Não é razoável. Prova de direção. Você está super treinado. Aí quem vai fazer a prova? A Licinha. A Licinha senta para fazer a prova de nossa cliente. Eu também. A Licinha, sei, eu estou dando teu nome, né? A Licinha senta para fazer a prova. A Licinha tem que dar conta de sobreviver sozinha, tem que dar conta de tanta coisa. A Licinha sentou para fazer a prova de motorista, de trânsito, como é que chama? Tirar a carteira. E não a adulta, treinada. A Licinha vai para terapia. Mas quem te telefona? A adulta. Quero fazer terapia, mas a Licinha vai de mandato. Não quer, existe, não quer ir à sessão. Então, vamos amarrar nas questões que eu coloquei. Tem um conceito muito importante da gestalt-terapia chamado situações inacabadas. Outro conceito importante, está no primeiro livro de gestalt-terapia, é o de forma e agressão, que não foi o que inaugurou a gestalt-terapia, mas lá se fala uma coisa muito interessante sobre as imagens que a gente guarda. Por que a gente guarda imagens de determinada experiência? Por que a gente tem memórias dessas experiências que a gente fica lá falando, né? A gente tem a memória que essa criança está assim, olha para mim, olha para mim. E quem vai cuidar da criança interior, terapeuta é só um instrumento.
é o adulto que a gente se tornou, porque teve mais experiências, tem recurso, pode se escutar. Na verdade, isso chama-se inaugurar o diálogo interno. O trabalho terapêutico, em qualquer abordagem, mas principalmente na Gestalt terapia, é provocar o diálogo interno. É provocar. A gente entra em processo terapêutico quando a gente consegue conversar com a gente mesmo. Então, vontade de trazer um aspecto que é o seguinte: quando você está sem acesso à criança interior, um aspecto que aparece muito é a terceirização daquilo que você teria que dar para a sua criança. Traduzindo, ao invés de você se cuidar, você espera que o outro te cuide. Isso aparece na escolha de parceiros ou parceiras, de amigos. O que é terceirizar? Quem tem que fazer esse diálogo é você com você mesmo. Mas quando você não tem o diálogo interno, você projeta no outro mesmo. E sentiu um pingo. 8%, 6%, quanto é que era? Hã? A gente olhou que 7%. 7% de chance. Ah, não, gente, 7% de chance não vai chover. Tá, qualquer coisa sai correndo. Já tem quase uma hora de palestra. Dúvidas? Bom, deixa eu só colocar uma coisa antes das dúvidas. Esse trabalho é um trabalho que mexe muito. Tenho certeza que o Rodrigo vai ficar frustrado se não fizer nada experiencial. Falei? Então, assim, no ano que vem eu estou prometendo fazer um trabalho com a criança interior. Tanta gente tem interesse que não vai ser um trabalho, vai ser o ano inteiro de workshop. Mas assim, eu tenho ficado cada vez mais cautelosa, mas a gente vai fazer só um pequeno appetizer, só um belisquinho, né? Para essa experiência, tá? Mas a ideia, para finalizar essa parte teórica, acho que é temporal, a ideia é de que aquela criança, por exemplo, que ficou sem espaço, a história dela não tem espaço no meio da família. Bom, o que ela vai fazer como adulto? Ela vai ter dificuldades em todas as situações que envolvam conquista de espaço, conquista de território. Cada pessoa cria a sua forma a partir do seu ajustamento criativo. Mas ela vai apresentar, isso que vocês escreveram no papel, ela vai apresentar dificuldades na vida, etc., na mesma área que ela, quando criança, teve como necessidade. Eu estava na situação inacabada. Como necessidade que não foi atendida. Então, o trabalho com a criança interior, na verdade, é no passado e no presente. É um trabalho de fechamento de situação inacabada. E aí, eu usei no iniciozinho, falei, vou usar isso, a imaginação, a fantasia. Como é que você pode se imaginar voando? Você nunca sonhou que você estava voando? Puxa, é barro. É um saco quando acaba. Alguém já sonhou aqui que está voando? Quando criança? E poucos sonhadores de voar. Eu voava um pouquinho assim perto do chão, que eu não sou boba, né? Eu voava, eu tirava o pé do chão e voava, assim. É interessante essas experiências, né? Por que eu estava querendo voar no sonho, né? Gente, eu estou até fazendo a gente dormir, isso é raro, hein? Mas tá gostoso que... Ótimo, você vai me ajudar a fechar aqui a nossa fala da parte teórica. Eu sabia que era contigo, né? Então, o fechamento da situação inacabada é através da imaginação, da descoberta, porque às vezes o acesso é muito rápido. O manejo tem muitas
formas diferentes, tá? Às vezes a gente pergunta, quem é que pode ajudar essa criança? As pessoas inventam pessoas que não podem. Quem é que pode ajudar a criança? Mas não é todo mundo que tem esse acesso a essa resposta, não. A pessoa diz, minha avó. Ah, mas a avó não está. Minha mãe, mas a mãe não está. E aí você vai até que a pessoa descubra eu mesma. É muito bacana quando você consegue trabalhar de maneira que a própria pessoa descubra que ela pode se ajudar. Que é o trabalho terapêutico da gente aprender a ser nossa própria mãe e nosso próprio pai. Se escutar e se conduzir. Então, eu estava falando, é um trabalho que é no passado e no presente, que a Gestalt-terapia permite, porque o aqui e agora ele tem uma dimensão que não é o tempo do relógio. Então, eu vou até lá, descubro o que essa criança necessita. Tem uma técnica, tem uma coisa assim que eu costumo falar, o terapeuta tem que perceber se realmente você conseguiu acessar, se o adulto conseguiu acessar qual é aquela necessidade da criança naquele momento, porque as crianças, as pessoas, nós temos muitas necessidades. Como é que eu vejo isso? Eu sempre pergunto ao meu cliente, como é que a criança está reagindo? Como é que está a cara da criança? Mais ou menos. Eu já sei que não chegou. Riu. Riu. Quando as pessoas dizem, está contente, está feliz, me abraçou. É impressionante a mudança na cena. A criança, ou seja, essa experiência nossa, quando a gente se sente atendido por nós mesmos, ou seja, gente, é linguagem de Gestalt-terapeuta, tá? Não vai ter lógica. Importante a experiência. Não, eu estava tentando ir pela lógica, não vai ter lógica. Porque, assim, você, criança, é você. Mas você está se vendo ali, a criança, porque também é ali você naquela experiência daquele self. Então, essa experiência de ser visto, e o que é muito incrível, é que é ser visto você mesmo. Mas a criança quer ser vista. As crianças querem ser cuidadas. Não importa por quem. Por quem. Aí outra palestra, que eu estava pensando aqui, nas separações, às vezes as pessoas fazem coisas de que bom ter dois pais, três pais, quatro pais, até mãe. Se todos não estiverem fazendo uma guerra, estiverem cuidando da criança. Eu atendi uma família que era recasada e tinha uma menina que era filha do segundo casamento da mãe. E aí ela morria de inveja do irmão mais velho, porque o irmão mais velho tinha dois aniversários, duas festas de aniversário. Os avós dela tinham adotado o garoto também. Então, o guri tinha mais avós que ela. E a família do pai tinha uma situação financeira melhor do que a do pai dela. Então, o garoto ainda ia passar férias na Disney, ela não ia. Ela estava se achando muito mal. Ela falou, gente, eu tenho muito menos que ele tem mais avós, né? Ele tem mais festas. Mas quem veio à terapia foi o guri, tá? O paciente sintomático era o guri, mas ela estava feliz da vida de ter terapia, que ela queria contar que ela também sofria. Enfim. Perguntas. Eu estou te achando muito sério hoje. Você? Eu esqueci teu nome. Né? Pô, tô com sono só, querendo começar, tentando entender. Tá muito? Ficou muito Ah, elaborado? tu falou com ela, tava bocejando pra caramba, tipo, contei. Não, gente, vai bocejar à vontade. Inclusive, minha orientação técnica de supervisão é, pelo amor de Deus, não esconda bocejo de cliente. Você está chamando seu cliente de cego ou de fraco. Deixa o cliente enfrentar o bocejo do terapeuta. Tá? Me ajudou a deixar de ser chata. Meu cliente bocejou, eu perguntei para ele, você acha que eu sou chata? Ele foi honesto e disse, sim. Às vezes você é. Tudo bem.
bem, eu já tinha 3 anos de relacionamento com ele, sustentou a história. Eu achei ótimo, eu precisava ouvir, eu já sabia que eu era chata, mas ninguém tinha coragem de. Aí eu acrescento, a gente sempre é chato quando não está fazendo contato, tá? Por isso que eu estou checando. Tá bom? Tá muito elaborado, assim? Exagerei? Não, porque para não fazer a parte vivencial, tem que caprichar na parte de conteúdo, né? Tá bom? Bom, as outras palestras que eu já dei sobre criança interior, em outras eu frisava muito, eu frisei mais esse aspecto que hoje eu que passei de en passant, que é as escolhas que a gente vai fazendo na vida de parceiros, amigos, trabalhos, baseados nessas necessidades não atendidas da criança. Eu vou precisar da música agora. Ok? Então, para tirar vocês do sono, eu vou tocar uma música que eu gosto, nós gostamos, eu e Sandrinha. E aí, se alguém tiver alguma música que goste, que fale alguma coisa à sua criança, vocês podem sugerir também, a gente procura aqui e coloca, tá? Vamos lá? Posso? Bom, a turma do... Como é que chama? Turma da live, tá aí ainda? Hã? Tá pausado. Pode botar a turma da live. Gente, quem está me assistindo pela live, quem vai assistir depois, eu sugiro vocês virem na próxima, porque agora é a hora legal e eu tenho que dar tchau. Mas espero que vocês tenham aproveitado. Tchau. Obrigada. Vai até chover, nem vale a pena. Depois, se eu voltar a falar, pode só pausar e continuar depois? Pode? Então só pausa. Já terminou. Depois eu abro. Tá. Esperando o ônibus da escola. Cantada com minhas meias 3/4. Cantando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. E pânico no meu saco. Quem sabe a vida não sonhar. Eu sou poeta. Eu sou poeta, aprendi a amar. Vou querendo viver a realidade. Eu ainda tenho uma tarde inteira. Ainda tenho que amar.
lugar. Ainda tenho tempo para cantar. Não conheço a verdade. Entendemos os sintomas que vocês escolheram? Ok. Agora é aquela que vão fechar os olhos de novo. Eu menti quando falei que não ia fazer nada. É só uma pitadinha, pitadinha. Feche os olhos. Lembrem do que vocês escreveram. E agora eu vou pedir para vocês deixarem ver uma imagem da sua criança com algum desses sintomas que você escolheu. Sintomas vocês já sabem tão todos, né? Vê se tem alguma criança que tem alguma dificuldade parecida com ela. Simplesmente deixe vir a criança. Às vezes a gente não consegue alcançar diretamente. Observa que idade essa criança tem. Onde ela está. Ela está sozinha ou está com alguém. A gente não vai fazer nenhum trabalho profundo. Mas eu vou pedir que você imagine uma coisa que você gostaria de dar para essa criança hoje. Lembra que é algo que é para ser bom para ela, não para tu. Seja criativo ou criativo. Imagine algo que essa criança vai gostar. Agora eu vou pedir para você escolher uma dupla, abre os olhos, põe alguém perto de você. Deixa a emoção vir, quem está emocionado não corta a emoção. Procure te olhar primeiro, até que todo mundo tem um par. Se não der par para todo mundo, pode ser tudo. Deu par para todo mundo? Agora eu vou pedir para você, se for possível, você vai contar para essa pessoa que está na frente, se você se sentir confortável, algo que te aconteceu agora. Se veio alguma emoção, que você quer dar para essa criança. E se for possível, eu vou pedir que você dê para essa pessoa que está na sua frente. Por exemplo, vai que você teve vontade de dar um abraço na criança. Eu vou pedir para você não fazer diferente. Vou pedir para você pedir para a pessoa que está na sua frente o que você gostaria de dar para a sua criança. Tá? Se a pessoa não conseguir dar, você dá para ela. Pode compartilhar ou fazer algum movimento.
Ok. Eu, gente. Gente, ok. Vamos lá. Agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de novo. Gente, eu trabalho de 50 minutos. Às vezes uma hora. Fecha os olhos. Olha para a criança de novo. E eu quero saber se ela está mesma coisa. Mudou um pouquinho, se ela está feliz, um pouquinho feliz. Se ela está a mesma coisa, olha bem para ela e vê o que ela quer. O trabalho hoje eu estou indo só para a linha do dar-se conta, tá? Não está fazendo nenhuma mudança. Mas se alguma mudança acontecer, vai dar conta. Então, se der conta, não fica mais assim. E te lembra que você cresceu. Um monte de diferença na vida. Conseguiu um monte de coisa. Ou está conseguindo. Eu vou pedir que você imagine, vai repetir uma palavra ou um objeto para você, na sua imaginação, deixar para sua criança. É para ela, nada de culpar. Se for para você adulto também, tudo bem, tá valendo. Pronto? Ok. Abre os olhos e compartilha com a tua parceira, teu parceiro.
Ok. Ok. Bom, gente, é só aperitivo. Claro, entendeu? Muito aqui. Conseguiu? Consegui. Só foi. Gente, eu vou ter que fazer. Hoje na supervisão, tinha os nossos bravos terapeutas, né? Apareceu uma história, que nada acontece por acaso, apareceu uma história da cliente da Ian, né? E tem aquele tipo de família, assim, colocou um barraco, mas assim, tá tudo bem. É tudo saudável. Como é que era a história, hein? Acabou. Saiu daqui, né? A mãe da foi conta de jantar. Depois do esporro na infância, no quarto, a mãe finalizava o esporro falando: saiu daqui do quarto, tá tudo bem. Tem que ficar tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Todo mundo tá feliz, né? Tá feliz. Ok. Vamos ter um círculo aqui, para finalizar. Pode tentar, que nem todo mundo vai conseguir sentar aqui. Vamos ficar em pé mesmo, que eu já estou terminando. Eu estou muito curiosa. O que vocês ofereceram para a criança de vocês, o que vocês estão levando dessa experiência, depois que eu acordei vocês, né? Infelizmente. Se eu soubesse, eu tinha posto vocês para dançarem hoje. Para fechar, eu vou pedir assim, uma palavra rapidamente do que você está levando dessa experiência. Quem quiser falar aprendizado, pode falar. Conhecimento. Estou levando uma surra aqui nesse microfone. Obrigada. Então, vamos lá. Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser técnico, pode ser espiritual. Vai. Contato. Companhia. Eu sempre vou até Conectar. Potencial. Abraço. Trabalho. Acolhimento. Exatamente coragem. Leveza. Força. Lembrança. Diálogo interno. Mãe. Afeto. Vivência. Tá? Encontro. Gentileza. Amizade. Social. Potência. Espaço. Direção. Cuidado. Prazer. Bom, gente, valeu? Também valeu muito. O campo sempre ajuda a gente a falar. E vocês estavam muito interessados, interessados. Então, obrigada. Vou fazer aqui meu momento propaganda, momento marketing. Em janeiro, a gente vai fazer um curso intensivo, a gente faz intensivão, são 6 horas, 2 vezes por semana, e às vezes as pessoas não têm tempo para fazer o curso durante o ano, né? Então, aproveita aí os tempos de faculdade, não tem tempo, e
estão aí convidados. E falar para vocês que a gente tem as terças cristálticas, né? Acompanha aí no Instagram, chama os amigos. E ano que vem, a gente vai continuar trazendo muita novidade para vocês. Ano que vem, já está no YouTube. Eu já estou no ano que vem. Mas, enfim, segue aí a gente, quem não segue. Alguém não segue? No Instagram? Não tem Instagram. Facebook também não? Ah, então liga para cá e pergunta. Vê se eu... Ah, então tá bom, deixa eu falar no WhatsApp. Mas eu queria falar uma outra coisa, não é nada disso. Se brincar, esqueci. A gente estava falando sobre. Ah, não, olha só. A gente vai ter uma peça aqui, para quem está interessado em aprender sobre racismo, né, trabalho antirracista, a gente está organizando para ter uma peça de teatro. E vai ser meio improviso, porque vai ser a primeira, né, vez que a gente vai fazer. Então, são 2 atrizes, a gente vai avisar e pago, porque elas vão ser remuneradas. Tá? E aí a gente vai improvisar aí, vamos ver como é que vai ser meio teatro de arena. Então, a gente vai avisar quem normalmente vem as palestras, e acho que pode ser bem interessante. Ainda vou fechar com a Rosa, não, tá? Mas a ideia é de fazer antes do fim do ano. A gente tem uma pesquisa aqui de opinião sobre palestra. Por favor, preencha, porque é importante para mim. Eu tenho exemplo que já viu aí muitas de palestras para o feedback. E também sugestões de temas que vocês queiram estar fazendo a gente, desenvolver. É isso. Aos que sempre vêm, obrigado pela presença. Aos que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos e repitam. Quem gostou, avisa os amigos. Quem não gostou, avisa os inimigos. Vai lá, que não é ótimo. Eu ainda tenho meu sonho de fazer um stand-up show. Ainda não chegou a hora. Mas um dia eu vou conseguir fazer, aí eu convido todo mundo. Mas aí vai ter que ser um teatro. Palco. Aí não vai sair nada, né? Vou ficar atento, mas enfim. É isso. É aqui que a gente acaba, depois que vocês preenchem tudo. Tem algum aviso, Maria Pessoa? Só os termos de autorização, se todos aceitam ser divulgados no Instagram. Todo mundo assina? Todo mundo assina. Tá bom. Então, gente, muito obrigada. Agora é a hora das palmas, né? Gente, vamos ficar aqui para a gente fazer a posse. Flávio, um dos formados. Deixa eu apresentar o Flávio, não apresentei. O Flávio é um dos formados da turma do segundo ano. Segundo ano, Maria Vitória também. Eu vou puxar o que a criança da. Lá, 1, 2 e... A caneta amiga não é essa. Vou pegar na base.
Eu peguei. Não tem. Tchau. A gente vai falando amanhã. Ah, não tem lápis aqui. Beijo. Não tô com isso, né, irmã? Olha pra Eu tenho que parar pra ali. Oi, gente, sintomas. Era para acionar a criança interior. A Valentina perguntou se ela leva os sintomas dela com ela ou não. Se quiser fazer. Tem lá que lixo ali. É justamente.